Mateus 25, 31 a 46. Vamos ver o que vai dizer ali. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, era enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então o rei dirá também para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O primeiro ponto que nós precisamos observar desta questão que está sendo trazido aqui em Mateus 25, no versículo 31 em diante, é o momento. É a questão que está sendo apresentada e que não é meditada. Porque aqui está trazendo já a vinda do nosso Senhor Jesus, aqui nessa terra, ok? Onde ele está implantando o reino. São tudo coisas que a Igreja Adventista não explica. Ela vai usar qualquer parâmetro, mas não vai explicar isso, ok? Jesus está vindo já com os santos, e está escrito anjos, mas em outros textos vai dizer com os santos. Jesus já está vindo nas nuvens dos céus com os santos, juntamente com ele, e ele está chegando, se assentando no seu trono da sua glória, que é aonde, aqui nessa terra, da onde ele vai reinar durante os 1000 anos. E neste momento aqui, as nações serão reunidas diante dele. Quando eu falo que as nações serão reunidas diante dele, eu não estou colocando a igreja, porque a igreja foi arrebatada antes aos ares. A igreja já foi arrebatada aos ares. E a igreja está vindo juntamente com Cristo Jesus. Quando Cristo vem a este mundo, ele já vem com os santos. Ele vem com os santos que subiram pouco tempo antes, foram arrebatados pouco tempo antes. E estas nações que estão sendo separadas são exatamente aqueles que, ao ouvirem a pregação das duas testemunhas, nos últimos 3 anos e meio, você nunca ouviu sobre isso? Está lá em Apocalipse 11. Elas estão ouvindo. E esses que não aceitaram a marca da besta, esses que socorreram a igreja, esses que socorreram os pequeninos nos últimos dias, estes entrarão no reino. Estes serão as nações que entrarão no reino. As nações que serão governadas por quem? Pela igreja. E essa é uma das promessas às cartas, essa é uma das promessas às igrejas do Apocalipse. Aquele que vencer se assentará no trono, assim como Jesus venceu, se assentou no trono, e regerá as nações com cetro de ferro. Bom, se a igreja venceu, a igreja não é as nações, né? Nós precisamos entender e separar os pontos. Por isso que eu venho trazendo por muito tempo aqui que entender de profecia não é somente entender o que vai acontecer até a volta de Cristo.
é entender o que está acontecendo quando Cristo vem implementar o seu reino aqui nesse mundo. Porque a profecia mal interpretada de Daniel 2 e Daniel 7 está apontando que o reino de Cristo será estabelecido sobre todos os outros reinos, e este reino jamais será destruído. Quando nós vamos à profecia de Daniel 2, o que a gente vê? Que aquela pedra vem, atinge os pés da estátua e enche o quê? Toda a terra. E é ouvido um grito que diz assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. O reino do quê? Do mundo. E ele reinará sobre o quê? Sobre a terra. Ninguém vai morar no céu. É sobre a terra que Cristo Jesus irá reinar. Bom, a igreja não vai reinar sobre ela vai reinar sobre nações. E este é o momento chave de Mateus 25, onde irão ser separados os bodes das ovelhas. Quem são os bodes? São aqueles que não socorreram a igreja nos dias da perseguição, nos 3 anos e meio da grande perseguição. São aqueles que aceitaram a marca da besta. Por outro lado, existem aqueles que são as ovelhas, que não tiveram tempo de arrependimento, de aceitação a Cristo Jesus, mas que são pessoas boas e que entrarão neste reino para serem governados por Cristo e pela igreja. Isso tudo é novo para você? Pode ser novo, mas é bíblico. Está na Bíblia, está no livro de Apocalipse. O Apocalipse inteiro está tratando sobre isso. E nós vamos trazer alguma coisa para vocês agora sobre isso. E você vai ver que maravilha que é. Porque enquanto a igreja adventista se acha exclusivista, Deus ainda apresenta um plano para as nações. Deus apresenta um plano de salvação para todos aqueles que não aceitarem a marca da besta. Por isso que é importante de meditar no que a palavra diz. Quando a gente vê sobre o milênio, diz assim, olha só que interessante, Apocalipse 20, no capítulo 4. E também tronos, e nestes se assentaram aqueles a qual foi dada a autoridade de julgar. Aonde que é o julgamento? No milênio. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado tanto é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre esses a morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Agora, olha só que interessante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir quem? As nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a grande peleja. O número dessa é como a areia do mar. Veja que existem nações restantes que estão aqui. Estas são as nações restantes, a quem entrarão para serem governadas por Cristo neste reino milenário. Este é um reino que será estabelecido aqui nesta terra, ok? Então é preciso entender sobre esses pontos, porque essa separação de bodes e ovelhas que está sendo contida ali em Mateus 25, do 31 a 46, não está se referindo à igreja. A igreja foi recolhida antes. A igreja foi arrebatada no som da 7ª trombeta. Não se esqueça disso. A igreja arrebatada para encontro com o Senhor nos ares. E os santos vêm com Cristo Jesus. Ok? Então é importante de meditar nesses pontos. Porque daí a gente tem uma base para compreender o que a palavra vem a nos trazer. Estes benditos que estão entrando no reino aqui, estes são aqueles que sustentaram, ajudaram a igreja nos tempos da perseguição. Essas são pessoas que nem fizeram parte muitas vezes da igreja, mas são pessoas de caráter bom, porque a igreja sim sabe o que ela está enfrentando nos últimos dias. A igreja sim já vive uma vida de santidade. A igreja vive essa vida de justiça já para com todos.
no momento do arrebatamento. Essa igreja já está selada. Nós sabemos disso. Isso não é novidade nem para mim, nem para os adventistas, porque neste momento a igreja já estará selada. Agora, esse âmbito que está sendo tratado em Mateus 25, do 31 a 46, está se referindo a aqueles que ouviram a pregação que está sendo contida, que sim, é a pregação da parábola das 10 virgens, eis o noivo. Quem está pregando eis o noivo? São aqueles que estão saindo do campo da batalha nos últimos 3 anos e meio, as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Ok? Só que eles já foram selados antes. A palavra nos aponta que eles já foram selados antes. Eles já mantêm os frutos do Espírito. Para aqueles que já mantêm o fruto do Espírito, isso daqui já é uma regra de fé na vida. Por isso que esta parábola faz muito sentido para estes que serão separados depois que Cristo vier a este mundo. Veja só, a igreja é colhida antes de Cristo voltar. Ela é arrebatada, se encontra com Cristo Jesus nos ares, então vem para a terra, ok? Então isso daqui, essa divisão precisa estar muito bem alinhada na sua mente desse tempo cronológico, porque ali você entende que essa separação de bodes e ovelhas, essa separação não está condizente com a igreja, com os eleitos, com os salvos, não. Estes são aqueles que entrarão no reino para serem governados por Cristo e pela igreja.